Alguns elementos inspiradores para ações em educação ambiental, dentro daquela ideia de multirreferencialidade pedagógica de temas e de todos, né? Há essa construção coletiva que a gente está falando, os métodos participativos, existem várias. Aqui a gente vai trabalhar com alguns ao longo desse ano. Artes, música, saberes populares, cantigas, folclores, saberes científicos, né, ir atrás da razão de ser dos fatos. Quem consome água mesmo no Brasil? Né, a ciência sabe. Tecnologia da informação, isso hoje em dia é uma tendência dentro das novas, né, questões da educação, as TICs, e a educação ambiental se faz valer muito disso, das tecnologias da informação, dos aplicativos, dos jogos, das fotos, das mídias sociais. Permacultura e agroecologia, que é justamente, né, a ciência se fazendo de saberes populares, de sociedades que agridem menos o meio ambiente, impactam menos o meio ambiente na sua reprodução social. A arte e a educação, a gente trabalha com um monte de arte educador, que sabem virar a chave, que sabem criar encantamento, isso é muito bom. A parte de esportes, às vezes a gente pega uns alunos também, alguns trabalhos, a galerinha está desesperada, cara, bota eles para suar, eles acalmam, trabalha, entendeu, o hormônio, trabalha cansaço, bota energia para fora, concentra. Ou seja, as referências são múltiplas, inclusive com aquilo que a gente gosta, os nossos hobbies. E isso é tudo para dar ideia para vocês, para os projetos de vocês poderem ser cada vez mais dinâmicos e múltiplos e diversificados. E a gente encontra aí, Brasil afora, projetos assim. Então, o que pensar ao elaborar um projeto, né? O público-alvo, vocês já têm, provavelmente, né? O tema gerador, muitos de vocês já têm, e a gente está trazendo aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável para nortear. Os recursos necessários, foi dito aqui, mas é preciso você ter essa visão anterior, porque às vezes você pensa um monte de coisa, você pensa e você não contabiliza os recursos, você chega na hora, meu trabalho não deu certo porque eu não tinha material, meu trabalho não deu certo porque eu não tinha pessoas mobilizadas. A disponibilidade de infraestrutura, vai ser na escola, vai ser... existe um apoio, os pais estão envolvidos, tem outras áreas da escola que estão envolvidas, o cronograma e os indicadores de avaliação. Porque, como a gente disse, o que mais importa é o processo, e eu não tiver nenhum indicador de avaliação, eu vou ficar no achismo. E esse é o maior desafio em educação ambiental em pesquisa, quando a gente vai ver pesquisa, é indicador de avaliação, né? Rapidamente, né? As bases para o projeto de educação ambiental. Isso aqui foi a partir de uma reformulação dos próprios professores. Informação. Eu preciso saber realmente qual é daquele problema ambiental, senão vou dar uma informação errada, senão vou dizer para o aluno que ele pode diminuir o banho dele em 5 minutos, que ele vai salvar a água do país, né? E essa informação pode vir também de um diagnóstico que você fez para saber se aquele projeto vai ser relevante para o público-alvo que você escolheu. Pode ser um diagnóstico local, pode ser um filme que você viu. Eu vi o filme do consumismo, eu quero trabalhar isso e ponto, acabou. Então, ir atrás dessa informação é muito importante quando a gente está falando das questões socioambientais, porque tem muita coisa que está turva ainda, né? Usar ou não usar papel reciclável? Usar ou não usar? Por quê? O agro é pop? Eu tenho que saber por quê. Eu fiz essa provocação porque um tempo atrás a gente foi numa palestra de Química Verde, eu fiz essa pergunta para um professor de Química Verde. E ele falou, escolhe você. No Brasil, a gente não tem informação suficiente para dizer se a fábrica de papel reciclado gasta mais água e polui mais do que a fábrica de papel normal que está consumindo os eucaliptos e tal. Então, na verdade, não tem informação, escolhe você. Foi o que ele falou, o cara... PhD em Química Verde. Então, é mais ou menos isso. Não pise na grama, meio ambiente, o agro é pop. Qual é a razão de ser dos fatos? Vamos trabalhar com uma coisa que, de fato, seja a raiz do problema.
Eu preferia quando o Papa era pop, né? O Papa é pop. Sensibilização, você tem que estar sensibilizado por aquela causa que a professora falou. O que te dá prazer? Se o meu prazer é trabalhar com a literatura de cordel, que fala do meio ambiente, isso é o meu encantamento que vai passar, né? Cooperação, como a própria professora disse, uma andorinha só não faz verão. Então, dentro da escola é possível, sim, articular, mobilizar a merendeira, mobilizar os pais. Como que se mobiliza, né? A articulação, talvez, para mim, eu botaria articulação antes de tudo, depois da sensibilização. Porque a articulação demanda uma energia nossa, né, da liderança e tal. Mas tem que estar o tempo todo sendo articulado, porque é um projeto, o processo que é o mais importante. Tem que ter ação. A gente fala muito disso nas nossas práticas, superar a perspectiva reflexiva, refletir é importante, criticar é importante, mas agir, propor, fazer. Se não der certo, se eu não conseguir despoluir, será que eu fiz uma música sobre a despoluição? Será que eu fiz a peça do Monstro do Chorume, né? Para gerar alguma transformação. Uma vez um professor falou assim para mim sobre os projetos pontuais. Eu fico muito frustrada com projetos pontuais, mas eu descobri uma coisa, eu passei por tantos projetos pontuais na minha vida que, na minha história, eles não são mais pontuais, eles fazem parte de um fluxo constante. Então, e ele estava inaugurando a vida dele, né, assim, como professor e como cidadão. Então, às vezes, a gente acha que uma coisa muito pontual também não é válido, mas ela está se juntando com a gente, com tudo aquilo que a gente... Se a gente conseguir ligar os pontos, a gente pode se potencializar enquanto educador. E tudo isso, gente, embebido pela praxis, né? A praxis é o meio pelo qual a gente se reproduz... Teórica, é onde a teoria e a prática se encontram na prática. Então, né, a reflexão e a ação dentro da prática. Aí tem aquelas frases lindas do Paulo Freire, né, a ação e reflexão dos homens no mundo para transformá-los. Então, eu reflito, eu ajo a partir daquela ação, eu tenho uma nova reflexão, a partir de novas reflexões, eu proponho novas ações, a partir de novas ações eu trago novos inputs, e a gente vive através da prática. Isso mostrando também rapidamente que nem, né, os projetos, erro também é resultado. Então, quem nunca, né? E aí a gente tem um vídeo, né, para mostrar aqui um vídeo inspirador de como, às vezes, os projetos que têm uma ideologia, que têm articulação, que têm saber popular, que se mobilizam, podem... O que a gente está vivendo hoje, né, no planeta, né, essa destruição continua, e eu acho que a educação ambiental ela tem um desafio cada vez maior, né, porque ela é uma educação ambiental que inclui, que desafia para uma participação política, né, de empoderamento de juventude. Foi aqui que nós começamos a conscientizar, foi aqui que começou tudo. Ó, essa é a família de Baldinho de 15. Ó, a senhora cuida? Essa é o ano todo. Mas tem trator. Esse balde de quem? Essa rua aqui, ó, que foi a rua que não tinha ratinho, tinha rato do banhado. Só criada a Todd. Quando a Lênia veio com esse projeto, eu achei, isso não vai dar nada. Ela disse, não quer participar? Posso até participar, mas não, deu certo, graças a Deus, né? Botemos o nome da Revolução dos Baldinhos, porque começou com esses baldinhos. Começou o projeto com 5 famílias, hoje nós estamos com 95. Aí eles vêm voluntariamente. É esse o nosso trabalho melhor da conscientização, deles virem até os pés e depositar os seus orgânicos. Maravilha, adoro isso. Adoro quando trabalha assim. A Revolução dos Baldinhos hoje é esse processo de ter quase 100 famílias, com cada uma com seus baldinhos nas suas casas,
destinando o seu resíduo orgânico nesse baldinho, que vai para os pontos de entrega voluntário, onde os jovens coletam 2 vezes por semana, trazem para um pátio de compostagem improvisado na escola e depois esse composto é retornado para as casas, para as escolas, para a horta, né? Cada sala vai ter um baldinho agora. Para que vai servir esse baldinho? Reste comida! Reste comida, botar casca. Quando ele estiver cheio, vai depositar onde? No Parque da Lema! Aê, na bombona! E esse trabalho de agricultura urbana, ele tem a base em trabalhar em comunidades de periferia, com agroecologia para a produção de alimentos, dentro desses espaços urbanos e para a segurança alimentar, né? Peguemos orgânico, trouxemos para onde? Para a escola, para transformar em? Compostagem! Daí elas querem as mudas para estar levando para casa, pedem para os pais plantar. Mesmo com pouco espaço, elas, com a garrafa PET, elas fazem o vasinho, levam principalmente o alface, que elas adoram. E esse é um projeto maravilhoso que veio justamente de encontro à nossa proposta. E a gente logo abriu as portas e formamos, como também o grupo já disse, essa parceria com essas lideranças do meio ambiente na nossa comunidade. Para mim foi um resgate, né? Eu estava aí meio quase perdido no crime aí, hoje estou aí trabalhando. Na verdade bem dizer, um resgate, é um apoio mesmo, né, para a comunidade. Todo esse processo de conversa, de troca de experiência e de sensibilização é um ato de educação, né? O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho, mostrando pra você qual é o seu destino. Se você ficar jogando lixo na rua, você está acabando com o nosso planeta. Você tá alimentando os vermes e as baratas, fora um maldito do rato que rasga a sacola de casa. Aí não dá, aí eu não vou aguentar. Pegar a doença do rato, haha, eu estou fora. Aí não dá, aí eu não vou aguentar. Pegar a doença do rato, haha, eu estou fora. O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho, mostrando pra você qual é o seu destino. Hoje em dia, eles nada mais, nada menos que viajam o Brasil inteiro dando consultoria. Fizeram um projeto lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e virou tecnologia social, isso daí. Um projeto começou com comunidade, articulação, sensibilização, ideal e uma atividade simples, recursos simples. Hoje em dia são mais de 300 famílias no bairro todo e fora no Brasil. Era um problema que eles tinham dos ratos na rua, rasgando a sacola. A moça fala, eu achei que não ia dar certo, né? Mas deu certo. E ela juntou sociedade civil, escola e universidade. E olha o que ela conseguiu, né? Hoje ela leva esse exemplo para vários lugares. E aí a gente gosta de usar ele como exemplo porque ele mostra, né, envolvimento de música, ele mostra o envolvimento dessa parte da agroecologia, né, do grupo de pesquisa da faculdade, ou seja, toda essa múltiplas referências que a gente pode trabalhar. Aconselho o pessoal a pesquisar sobre a Revolução dos Baldinhos, que eles estão aí no Brasil afora, dando um exemplo para quem acha que é impossível. Meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião, ninguém me chama pelo apelido, tá? E sou idealizador, né, e presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. É uma ONG que trabalha com educação popular e com desenvolvimento comunitário a partir da cultura. Em determinado momento da minha vida, eu era professor na Universidade Federal em Ouro Preto, eu tive uma coisa, os americanos chamam de insight, lá em Minas a gente chama de clarão mesmo. E eu cheguei na universidade no dia seguinte e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. Os meus colegas falaram, o que aconteceu? Eu falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Então eu saí com a cabeça cheia de ideias, cheia de perguntas, com desejo de aprendizagem. Eu sou apaixonado pela obra do Guimarães Rosa. E eu descobri uma carta do Guimarães, onde ele dizia o seguinte, Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, é para lá que eu quero começar. Aí eu percebia que na região, naquela oportunidade, não havia escolas suficientes para os meninos. E quando havia escolas, os meninos não ficavam na escola. E aquilo começou a me angustiar. Como é que a gente faz? Que futuro essas crianças têm? E um dia eu estava num programa da rádio da cidade e eu levantei a seguinte questão. Será que é possível a gente fazer educação sem escola?
Ou será que é possível a gente fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga? E aí eu marquei um encontro, um dia, né? E no tal dia, apareceram 26 pessoas. Nós nos sentamos numa roda e começamos a falar, né? E eu percebia que nenhum de nós, daquele grupo, falava de uma escola que gostaria de ter. A gente não falava do futuro, a gente falava do passado. A gente falava de uma escola que gostaria de não ter tido. A experiência nossa com Sementinha foi um processo de desconstrução. Todo dia tinha uma encrenca. Trabalhávamos 2 pessoas na comunidade, fomos para a comunidade, falamos com as pessoas que nós íamos montar uma escola debaixo das árvores. E aí as pessoas chegavam, né? Os meninos chegavam e falavam assim: mas o que é isso? Isso é uma escola? Mas não tem carteira? E aí os pais falavam assim: ah, mas eu não pedi nem a lista. Eu falei: que lista? Não, toda escola pede uma lista. A lista de material, né? Eu falei: não tem lista de material. Lápis e caderno vão chegar na hora que for necessário. Então a gente foi percebendo que foi uma mudança da percepção das pessoas quanto ao processo de aprendizado. Aprendemos que é possível sim fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E aprendemos também que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Porque para que haja um processo educativo são necessários no mínimo 2 pessoas, o eu e o outro. E educação não é o que eu tenho, o que o outro tem, mas é aquilo que eles trocam. E eles trocam o que tem pelo que não tem. Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. E aprendemos uma coisa mais significativa, que os bons educadores podem ser formados nos lugares onde elas vivem. Educação é um fim, escola é um meio. Nós temos que cuidar do fim. Os meios são tantos quantos forem os possíveis para que a gente possa produzir aprendizagem. Pronto. Descobrimos nosso caminho e nunca mais saímos dessa reta, né? De formular perguntas e desafios que nos levassem a cada vez aprender mais. A comunidade tinha uma moça que sabia fazer biscoito. Ela, o que você pode ajudar? Ele falava assim para ela: o que você pode fazer para ajudar a tirar essas crianças da analfabetização, né? E ela falou: eu não sei, a única coisa que eu sei fazer é biscoito. Ele: mas dá para escrever com esse biscoito? Ela: dá. Aí ele transformou no projeto Biscoito Escrevido. As crianças aprendiam cada dia uma letra diferente, uma frase diferente, comendo biscoito. Só quem ganhava o biscoito. Só quem conseguia escrever o nome com biscoito podia comer o biscoito. Aí ele fala: tem mais menino bobo no mundo não, gente? E o menino ia escrever lá: João. E vá comer o biscoito. Enfim, vale a pena também dar uma pesquisada nos projetos dele, porque é justamente isso, né? Às vezes, a partir do... Nunca será tarde quando um problema for uma oportunidade, né? E aí, dentro disso que a gente constrói... Já foi. Então, aí agora pensando nisso, gente, em toda essa quebra de paradigmas, que o lugar mágico é fora da caixa, qual é a nossa ideia? Formar grupo, como a gente tem um público grande, a nossa ideia é formar grupos de 5 pessoas. Vocês vão poder se dividir da forma com que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem por escola, se vocês quiserem por região, se vocês quiserem por... Enfim, eu não aconselharia a dividir por disciplina. Eu acho que quanto mais enriquecedor, melhor é o exercício. Os princípios básicos, né? A temática, que é o consumismo, basicamente, que a gente falou, e tudo que envolve o consumismo. Então, tá livre para vocês darem o foco que vocês quiserem. Pode ser a ideia de uma atividade, pode ser uma ideia de um pouco maior, de um projeto com mais variáveis. Viabilidade e aplicabilidade do projeto, é o que eu falei: não vamos criar um projeto de despoluição do Rio Tietê, que a gente sabe que não vai conseguir, né? A construção coletiva, ou seja, praticar a escuta ativa. Às vezes já está com uma ideia do projeto, mas é um projeto participativo. E a abertura para o inesperado faz parte da nossa metodologia de trabalho. A gente tem tudo desencadeado, mas a gente sempre tem a liberdade para abertura para o inesperado. Então, isso é um dos princípios que a gente usa na construção de projetos de educação ambiental. De acordo com as diferentes disciplinas que estão envolvidas,
ou pensar em chamar outros professores, que não precisam estar aqui necessariamente hoje com a gente, mas professores que você fala, pô, se eu falar com a Lúcia, ela vai querer participar desse projeto, né? E aí, com isso, vocês consigam envolver mais professores, mais disciplinas, para a gente conseguir ter um projeto multidisciplinar, né? Então, coisas que a gente tem que pensar ao desenvolver o projeto. A gente está dando a temática, que é básica, e viabilidade e aplicabilidade. Além da viabilidade e aplicabilidade, pensar na replicabilidade, né? Porque uma coisa que a gente vê hoje em projetos é o projeto do Pablo, não é o projeto da escola. Então, o projeto fica, vocês já devem ter visto isso, é muito comum com hortas nas escolas, né? Tem a horta é do professor de ciências. O professor de matemática não pode pegar as cenouras e medir e fazer uma coisa de ordem crescente, ordem decrescente. O professor de inglês não pode transformar, ensinar como é cenoura em inglês. Enfim, a gente conseguir com que o projeto seja um projeto da escola, né? Não que o projeto seja somente daquele professor ou daquela disciplina. Construção coletiva, né? Pensando não só na coletividade dos professores, mas também dos funcionários da faxina, dos funcionários da merenda, né? Do comércio, em buscar parcerias com os comércios que tem no entorno, né? Buscar aplicar esse projeto em áreas próximas à escola, onde uma praça, por exemplo, que tem perto da escola, o rio, que tem perto da escola, enfim, pensar em como você não ter gastos financeiros, né? Você conseguir potencializar os recursos humanos e os recursos de estruturas que você vai conseguir ali no entorno. Pensar na criticidade do projeto, né? Tem que ser um projeto crítico, não pode ser um projeto, mais uma vez usando como exemplo, falar de resíduos sem falar de consumo, né? Falar de água sem falar de produção industrial. E também uma coisa muito importante, que é a abertura para o inesperado, né? A gente pode pensar em uma coisa que vocês podem vir com ideias também, que quando eu for outra vez dar esse curso aqui, vocês vão falar, cara, está faltando alguma coisa aí. Então, essa é a abertura para o inesperado que a gente tanto fala, assim, né? Então, sigam isso se acharem confortável, se não, façam do jeito que vocês acharem mais confortável. A gente utilizou, né? A gente usa essa ficha já há alguns anos em diferentes projetos para a gente, enquanto a gente vai desenvolver projetos lá dentro do nosso grupo. Então, assim, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem.